Irmãos e irmãs, graça e paz. Com muita alegria, nós nos reunimos para mais um culto, para prestar culto ao nosso Deus. E irmãos, no meio de tanta turbulência, em dias tão conturbados, nós, povo de Deus, estamos em paz. Ainda que tenhamos preocupações, estamos em paz. O castigo que nos traz a paz. Paz com Deus, que também se derrama e se transforma em paz uns com os outros, e paz conosco mesmos. Essa é uma realidade nossa como povo de Deus. É por isso que agora nós vamos celebrar isso, cantar a respeito do castigo que nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre o nosso Redentor. A esperança, por isso, está presente em nossos corações. Nós temos a paz, Cristo é a nossa paz, nós estamos em paz. Vamos cantar? Gostaria que você cantasse junto conosco, Isaías 53. Ou majestade para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador, ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador, ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a
graça e nos fazer viver. Glória ao Cordeiro, que pelos nossos pecados foi esmagado, como cantamos, sem dizer uma só palavra. Ele derramou a sua vida até a morte por mim e por você, provando a ira amarga do Senhor. E tudo isso, como dissemos aqui nesta canção, para nos dar sua doce graça e nos fazer viver, irmãos. Glória ao Cordeiro. Eu gostaria de ler um texto da Escritura Sagrada que está na carta aos Romanos, capítulo 4, do verso 18 ao verso 25. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, do verso 18 a 25. O texto que fala daquilo que Deus, por causa da obra de Cristo, injetou em nós a fé, e usa aqui a figura de Abraão. A partir do verso 18, o texto nos diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Irmãos, a esse Deus, o Deus de Abraão, a quem nós podemos também chamar de nosso Deus. Que grande bênção é essa! É a esse Deus que nós vamos louvar nesse instante, através do hino número 21 dos nossos hinários, do hinário Novo Cântico, hino 21, Deus de Abrão. Ao Deus de Abrão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou. Minha alma ao nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abrão louvai, eis por mandado do céu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor
feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Amém. Vamos orar agora ao nome do nosso Deus, adorar ao nome do Senhor nesta hora. Vamos fechar os olhos e falar com o nosso Pai. Querido Deus, nosso Pai, nós, ó Deus, com toda alegria, todo o prazer da nossa alma, estamos aqui, ó Deus, juntos, nesse propósito de exaltar aquele que foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de tantos outros personagens da palavra do Senhor, personagens da Escritura, que durante toda a história do teu povo foram alvos da tua graça, viveram pela fé no Senhor, foram mantidos na fé pelo Senhor. E aqui temos na Escritura o relato, ó Deus, da vida deles, vida abençoada e dirigida pelo Senhor. Ó Deus, nós te louvamos porque assim é conosco também em nossos dias. Nós podemos, ó Deus, chamá-lo de o nosso Deus, e queremos engrandecê-lo, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sustentado a nossa comunhão contigo, tem sustentado a nossa fé. Glórias sejam ao teu nome, dadas hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós no culto de domingo passado tivemos a bênção, o privilégio de ouvirmos o nosso coral, matando assim um pouco da saudade. É verdade que não é a mesma coisa, mas nós matamos um pouco a saudade. E agora nós vamos fazer algo muito parecido, só que desta vez com o grupo Emanuel. Vamos ouvir o grupo cantando uma música que fala do próprio significado do nome Emanuel, falando que Deus, o Deus conosco, é aquele que luta as nossas batalhas, é aquele que não nos abandona, que não nos desampara. Vamos louvar a Deus com o grupo Emanuel. Deus contigo há de estar, podes ter real certeza.
Emanuel, Cristo, o Deus conosco, não é? Vamos então, irmãos, abrir agora mais uma vez as nossas Bíblias. Nós vamos ler na carta aos Hebreus, no capítulo 11, os 16 primeiros versos. Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao verso 16. O texto que nos fala sobre a fé. E eu peço que você aí na sua casa leia juntamente comigo, ok? Vou ler até mais pausadamente, para que possamos ler juntos, mesmo que eu aqui e você na sua casa com a sua família. Repetindo Hebreus capítulo 11, de 1 a 16, o texto sagrado nos diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Até o verso 16, num capítulo da Escritura que é maravilhoso, irmãos, quando fala de viver pela fé e da recompensa disso. O último versículo que lemos fala, o penúltimo, o verso 16, é o último versículo lido, diz que Deus não se envergonha desses servos dele, que viveram pela fé, de ser chamado Deus deles. E esse é o Deus que nos preparou uma cidade. Vamos engrandecer ao Senhor agora com cânticos espirituais, o nosso momento de louvor.
Irmãos, haverá o dia, e não vai tardar. Tudo à nossa volta demonstra que esse dia está prestes a chegar, em que a igreja reunida estará não apenas presencialmente no templo, mas estará reunida na presença do Todo-Poderoso, e cantará: digno é o Cordeiro, aquele que foi morto, mas agora vive, e vive pelos séculos dos séculos. Vamos cantar ao nosso Deus: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome.
Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Dizer que Ele é santo, santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. És tudo para mim e eu te adorarei. Irmão e irmã, nós só podemos cantar para esse Deus, cantar do amor desse Deus de hoje e para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Juntos, dos montes corre para o mar. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Tu abres o meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Tu abres o meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua
dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Tu abres o meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Por isso, irmão e irmã, nós não temos para onde ir. Para onde iremos nós? A pergunta, ou a resposta dada pelo apóstolo Pedro à pergunta do nosso mestre: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Vamos cantar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós?
graças a Deus, porque, irmãos, nós só temos um caminho, e o caminho é Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Para onde iremos nós? Só Ele tem as palavras da vida eterna. E são essas palavras, irmãos, que agora nós vamos nelas meditar. Eu peço que você abra mais uma vez a Escritura, a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. O chamado de Abrão, o início da caminhada de fé dele e as promessas eternas do Senhor. Gênesis capítulo 12, do verso 1 até o verso 9. Eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe. O texto sagrado nos diz: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai sua mulher e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Irmãos, que o Deus das Escrituras nos fale agora através das Escrituras sagradas. Meus irmãos, a fé é indispensável, a fé é essencial à vida humana. Todos os homens têm seus pressupostos, que nada mais são do que uma confiança preliminar em alguma coisa, não é? As próprias contribuições científicas geralmente começam por um ato de fé. Você já reparou nisso? Por um ato de fé em algo, em alguma coisa. É uma pressuposição que pode depois, posteriormente, ser confirmada ou não. É muito comum, irmãos, nós ouvirmos pessoas até nesses dias tão difíceis que vivemos, consolando outras, e em tantos momentos de dificuldade da nossa vida, usando a fé, falando sobre ela, dizendo assim: tenha fé, importante é ter fé. Na literatura, nós encontramos homens de concepções diferentes, crentes e descrentes, falando de fé. O assunto fé está sempre envolvendo a pauta dos seus escritos, não é? Falando de gente descrente, escrevendo sobre a fé. Nós temos, por exemplo, Miguel de Unamuno. Ele disse que a fé é o poder criador do homem. Emil Brunner declarou também, falando sobre a fé, ele declarou ser a fé a janela aberta para o porvir. Então nós verificamos aqui, irmãos, que a fé é importante sim como um elemento psicológico. Todavia, a fé em si, a fé sozinha, irmãos, ela é de pouco valor prático, por assim dizer. Isso porque, irmãos, a sua relevância, ou melhor, a relevância da fé verdadeira não depende simplesmente da intensidade dela, mas do objeto dela. De modo que uma fé forte,
em algo que é débil, ela não adianta de nada. Por isso é que eu disse aqui, irmãos, que a fé tem o seu lugar como um elemento psicológico, mas em si própria e sozinha, a parte da ação de Deus, ela não tem muito valor. E eu quero repetir isso, a relevância da fé não reside na intensidade dela, mas no objeto dela. Qual é o valor de uma fé forte nos ídolos que são criados, forjados, fabricados pela imaginação pecaminosa do ser humano? Eles nada podem fazer, por maior que seja a fé posta neles. Daí, irmãos, surge uma grande questão, a questão dos tipos diferentes de fé. Pode parecer até estranho para alguns o fato de falarmos disso, né? Mas existem tipos diferentes de fé. A Bíblia nos mostra que, apesar de usarmos a palavra fé, na maioria das vezes de modo generalizado, existem distinções, e importantes distinções, que nós devemos fazer e que possamos ter, para que possamos ter uma verdadeira compreensão da fé genuína. Nós, por exemplo, podemos falar, logo de princípio, ou a princípio, da fé histórica, que nós podemos chamar também de fé especulativa. Ela se caracteriza pela crença intelectual em algum fato histórico. É a crença intelectual na veracidade de um acontecimento que nós julgamos ter sido histórico. Quando, por exemplo, nós estudamos os eventos da história, na realidade, irmãos, nós estamos exercitando a nossa fé histórica, não é? Porque nós estamos crendo que, de fato, os episódios contados ali, os episódios que estamos ali verificando, conforme registrados na literatura, se deram conforme aquilo está sendo colocado, não é? E isso é verdade também quanto aos próprios fatos bíblicos, que também são históricos. O fato de alguém crer na singularidade da Bíblia, na existência de Jesus, na veracidade histórica das narrativas do Pentateuco, tantas passagens, isso indica não necessariamente que a pessoa tenha uma fé divina, uma fé real salvadora. É uma fé histórica, uma fé especulativa. Mas nós podemos falar também da fé temporal. Esse tipo de fé, irmãos, decorre da consciência da realidade das verdades religiosas. E num primeiro momento ela manifesta frutos até semelhantes aos da fé salvadora. No entanto, por ela não proceder de um coração regenerado, é ineficaz, ela não permanece, falta-lhe raiz. É o que lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 13. E você conhece gente com esse tipo de fé. De quando em quando surgem pessoas na igreja, cheias de entusiasmo, achando que está tudo errado, querendo transformar as estruturas, achando que podem fazer melhor o trabalho que até então estava sendo feito e assim por diante. Só que, de repente, de modo abrupto ou gradativo, elas perdem o primeiro vigor e acabam se afastando. A fé, aparentemente tão fervorosa, vai se apagando. Era uma fé cheia de adjetivos, contudo, não dispunha de substância, não é? Uma fé temporal. Esta é uma forma característica de fé, da fé temporal se manifestar. Nós vemos isso, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 2, onde, a partir do verso 23, nós vemos falando daqueles que creram em Jesus. Mas olha como a Bíblia coloca. João 2:23, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, ele, Jesus, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Aí vem a explicação de que tipo de fé era esta. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Estava aqui se referindo, o texto aqui se refere a uma fé meramente temporal. Não é a fé salvadora, não é a fé real. Mas nós também podemos falar, irmãos, da fé
nos milagres, da fé milagrosa. É caracterizada pela persuasão intelectual de que ou eu serei o instrumento de um milagre, ou eu serei o beneficiário de um milagre. E disse, irmãos, nós podemos distinguir esta fé em dois tipos. Nós precisaríamos de mais tempo para destrinchar isso aqui, mas eu só quero mencionar que nós podemos falar da fé milagrosa nesse sentido, da fé ativa e da fé passiva. A fé nos milagres que é ativa é a certeza de que Deus vai operar um milagre através de mim. A passiva é a convicção de que Deus vai operar um milagre em mim. E aí você pode falar, não é? Há algum erro nisso? A fé nos milagres está errada? Bom, esta fé pode estar acompanhada da fé salvadora, mas não necessariamente. Você se lembra da cura dos 10 leprosos? Ali na cura do leproso que foi curado e voltou para dar glória a Deus, há evidência de fé salvadora. Jesus até diz a ele: a tua fé te salvou. Evangelho de Lucas. Enquanto que no caso dos outros 9 leprosos, curados também, ao que parece, havia apenas a fé milagrosa, a fé no milagre tão somente. E cabe aqui nós observarmos, irmãos, que Deus é soberano para agir como Ele quiser, inclusive capacitando os homens para serem ou os agentes ou os beneficiários dos seus milagres. Por isso é que não podemos nos iludir nunca com os sinais alegados por tantos pseudo-profetas, pseudo-pregadores. É só lembrarmos do texto de Mateus 7, que fala daqueles falsos profetas. Eles declararam diante do Senhor terem feito prodígios e profetizado no nome de Cristo. Entretanto, a resposta taxativa do Senhor foi: nunca vos conheci. Em outras palavras, Jesus está declarando que eles nunca foram discípulos dele. Jesus nunca os reconheceu como quem os seguia. E em momento algum, Cristo teve com eles, ou manteve com eles, alguma relação mais estreita, alguma relação afetiva, nunca. Mas eu creio que, irmãos, nós precisamos ainda falar de um outro conceito que é muito assimilado, principalmente nos nossos dias, que é crer na fé, é a fé na fé. Me permitam explicar isso, usando aqui uma figura, um diálogo. Pense nessa situação. Alguém pergunta: você acha que você vai ser curado? E a resposta é: sim, eu acho, eu tenho convicção. Mas por que você acha que vai ser curado? E a nova resposta é: porque eu tenho muita fé. Você certamente já ouviu isso de muita gente. Esse tipo de resposta que é tão disseminado reflete uma crença na fé. Repare nisso. Ou, se preferirmos, é fé na fé. É a fé que foi cantada por Gilberto Gil há tantas décadas atrás, né? Andar com fé eu vou, que a fé costuma falhar, é assim até. Mas é fé na fé. A fé, nesse caso, não tem um objeto específico, é simplesmente crer. Irmãos, essa fé não é a fé cristã. Essa fé não é a fé real e verdadeira, a fé salvadora. Só que muita gente se contenta com isso, fica apenas com isso. Isso, eu repito, não é verdadeira fé. Porque a fé verdadeira não tem nada de subjetivo. Ao contrário, ela é objetiva. O alvo da nossa fé é o Deus vivo, o Deus da graça, o Deus da esperança. E nós cremos nele como nosso Senhor que age e que está ao nosso redor. Cremos que o que ele prometeu irá cumprir. E assim por diante. A nossa fé, irmãos, é uma fé objetiva. Então essa história de fé na fé não é verdade. Mas nós também, irmãos, precisamos falar aqui sim da fé verdadeira, da fé salvadora. A genuína fé cristã é a fé que está enraizada no coração que foi regenerado por Deus. A fé salvadora é obra de Deus, é direcionada para Deus através de Cristo, que, segundo o autor da carta aos Hebreus, é o autor
e consumador da fé. E o texto ali nos manda olhar firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A fé salvadora é, portanto, um dom da graça de Deus, através da qual nós somos habilitados a receber a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E a partir disso, a partir de então, somos habilitados, capacitados por Deus a crer em todas as suas promessas. A Bíblia define de modo categórico o que é fé. Nós lemos agora há pouco, não é? Em Hebreus 11, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Irmãos, vamos pensar mais um pouco sobre a fé verdadeira, a fé salvadora. A fé é o que nos move em direção ao sobrenatural. O mesmo texto de Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso relacionamento com Deus essencialmente depende da fé. A fé é o meio ou o instrumento pelo qual nós somos salvos. É por meio dela que nós cremos em Deus, cremos que Ele é o nosso Criador, cremos que Ele é o nosso sustentador, cremos que Ele é o nosso Redentor. É pela fé. Pela fé nós somos justificados, diz a palavra, e é por ela que nós devemos viver todos os dias e a cada momento. E é pela fé que nós devemos sustentar a nossa esperança em Cristo. Sem a fé nós jamais poderíamos crer que a Bíblia é a Bíblia, que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são de fato a palavra de Deus, e consequentemente nós não creríamos que o seu conteúdo é histórico, é verdadeiro. Não tendo fé, Jesus seria um mito, nada mais que um mito, ou apenas um personagem, mais um dos personagens históricos martirizados. Se não tivéssemos fé, Jesus não seria o Messias, o Filho de Deus, o nosso Redentor. E percebam que nós não estamos falando de mero otimismo aqui. É verdade que estar ao lado de alguém, conviver ao lado de pessoas ou com pessoas otimistas é muito bom. O contrário também é verdade, né? Estar do lado de pessoas pessimistas é a pior, ou uma das piores experiências do ser humano. No entanto, eu não estou falando, ao me referir à fé salvadora, verdadeira, a minha referência aqui não é ao otimismo. Como diz a Bíblia de Estudo de Genebra, a fé não pode ser definida em termos subjetivos como um sentimento ou uma determinação otimista. Nem é uma ortodoxia passiva. A fé é uma reação positiva, dirigida a um objeto e definida por aquilo que é crido. A fé cristã é confiança no Deus eterno e em suas promessas, que são garantidas por meio de Cristo. Ela é produzida pelo Evangelho, quando o Evangelho é entendido mediante a obra graciosa do Espírito Santo. A fé é um ato pessoal, que envolve a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, uma vez que é dirigida ao Deus pessoal e não a um ídolo ou a uma ideia. É o relato, é o comentário da Bíblia de Estudo de Genebra. Por que tudo isso? Porque falamos e falamos aqui de fé. Porque, irmãos, eu creio que nós podemos enxergar, olhar para a fé através da vida de Abraão e Sara. Não, óbvio, da fé especulativa, não podemos ver aqui a fé temporal, graças a Deus, nem tampouco a fé nos milagres somente, ou da fé na fé, né? Nós podemos ver aqui na vida de Abraão e Sara, ou nesse extrato da vida deles, o texto que lemos, uma fé genuína, a fé que salva e que transforma. Desde o chamado de Abraão até o cumprimento da promessa, nós percebemos que Deus constantemente ia fortalecendo Abraão e Sara na fé e na esperança. Isso porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe das nossas limitações, das nossas inconstâncias. E Deus os fortalecia. Deus trabalhou Abraão e Sara para que eles crescessem na fé. Então é importante citar de novo aqui, irmãos, que a fé propriamente não é minha obra, não é sua obra, não é obra de homem, é um dom de Deus. A fé que Abraão recebeu de Deus pode ser percebida aqui de modo muito claro na narrativa do chamado. Gênesis 12, é o Senhor que se dirige a Abraão.
É o Senhor que o chama, que o convoca para a sua obra. Não se trata de uma disposição que Abraão teve, né? Também verificamos que é o próprio Deus quem vai, como já disse, como já adiantei, sustentando, aumentando e preservando a fé deste casal. Depois de ser chamado, de dar início à sua jornada, Deus vai fortalecendo a fé desse servo a cada momento. Deus sempre o faz recordar sua promessa de possuir uma terra, de ter uma descendência. Por isso, irmãos, eu creio que nós podemos falar aqui de alguns desafios da vida vivida pela fé. O primeiro deles, com base no texto que lemos, é o desafio do chamado, do próprio chamado. Quando Deus chama Abraão, ou ainda Abrão, não é? Um grande desafio quanto à fé é lançado. Pense nisso, deixar tudo e quase todos para trás, partir rumo ao que não se conhecia, com o propósito de constituir uma grande nação, tendo uma esposa estéril. Você quer mais? Se fosse um filme, creio que um título adequado para isso seria possivelmente Missão Impossível. Entretanto, irmãos, pela fé nós cremos que para Deus não há impossíveis. E por isso Abrão juntou suas coisas, pegou sua esposa, pegou até o sobrinho dele e partiu para a terra prometida. O chamado em si é desafiador. Verso 1, ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Em primeiro lugar, devemos observar aqui, irmãos, que o chamado implica em abrir mão de uma situação de aparente conforto. Abraão estava estabelecido em uma terra. Abraão tinha o amparo de sua família. Abraão já tinha uma idade relativamente avançada, 75 anos. Em segundo lugar, o chamado exigia coragem para se lançar ao desconhecido, não é? Porque Deus disse a Abraão, vai para a terra que te mostrarei. Você já pensou, já parou para ponderar nisso? Em outras palavras, Deus não indicou a ele um local para o qual ir. O Senhor somente disse assim, vai, e eu vou te mostrar na caminhada. Olha o desafio do chamado. Em terceiro lugar, o chamado exigiu de Abraão uma fé absoluta em algo que, humanamente falando, era muito improvável, praticamente impossível. Deus chamou Abrão para, por meio dele, constituir uma grande nação. Mas como já vimos, Abrão era já velho e a sua esposa estéril. Sendo assim, irmãos, o próprio chamado desse homem de Deus já caracteriza um grande desafio. Mas nós podemos falar também de um outro desafio da vida de fé. É o desafio da obediência. O relato bíblico nos informa que Abrão obedeceu sem titubear. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, o verso 4. Neste versículo, irmãos, nós percebemos que a fé penetrou o coração, a mente de Abrão, e que desta maneira a sua resposta foi segura, imediata, foi positiva. Então, tomando a sua esposa, o seu sobrinho, que ele tinha como filho, que ele tratava como filho, tomando os seus servos, os seus bens, ele partiu para a terra de Canaã, verso 5. A obediência de Abrão, irmãos, é destacada na Bíblia, mostrando como esse patriarca encarou e atendeu esse desafio. Lemos agora há pouco também em Hebreus 11, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. É importante até ressaltar aqui que Sarai, cujo nome seria mudado posteriormente para Sara, estava compartilhando da mesma fé de Abraão. Geralmente nós deixamos Sara de lado por aquele episódio em que ela riu da promessa feita pelo anjo ao seu marido, não é? Mas ela estava compartilhando da mesma fé que seu marido, estava encarando os mesmos desafios e tinha a mesma fé. De onde tiramos essa conclusão? Hebreus 11:11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade. Pela fé
diz o relato bíblico, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Atender ao chamado feito por Deus de modo tão disposto como fizeram Abraão e Sarai, torna esse casal, irmãos, um belo exemplo para mim e para você. Apesar das dificuldades inerentes ao chamado e o desafio que ele representava, ambos o atendem corajosa e obedientemente. Mas vamos falar de outro desafio de viver pela fé. Temos aqui mais um, o desafio da peregrinação. A caminhada até a terra prometida também foi um grande desafio. Além de ser cansativa, de desgastante, ela sempre apresentou para esse casal situações perigosas. A terra prometida era habitada pelos cananeus, diz aí o verso 6. Cananeus era um povo rude, era um povo idólatra, além de bastante numeroso. Passar pelas terras dos cananeus era, sendo ainda um forasteiro, era e representava sempre um risco. Há também, irmãos, o relato de que a terra de Canaã passava por um período de seca e de fome. Nós não lemos isso, está a partir do verso 10, sendo relatado essa questão. Um período de fome, de seca e, portanto, de fome. O que fez com que Abrão rumasse para o Egito. Ao se aproximarem do Egito, Abrão pressentiu o perigo, isso está também contido aqui no texto, por causa da beleza de Sarai. E visando a preservação de sua vida, ele diz que Sarai era sua irmã, não é? Daqui a pouco eu vou tocar com mais vagar nessa questão, mas nós sabemos que Abrão errou com isso. O que só prova, o que só demonstra, irmãos, que a fé não faz de nós heróis, não é? Ele errou com isso. Além disso, ele teve que se separar de Ló por causa dos problemas com os pastores, com os rebanhos. E posteriormente ele também teve que enfrentar uma guerra por causa do seu sobrinho, por causa de Ló. Veja, irmãos, todos esses acontecimentos são os desafios da peregrinação. E eles nos mostram que a trajetória de Abrão para a terra prometida não foi nada fácil, assim como a minha caminhada de fé e a sua caminhada de fé também não é nada fácil. Às vezes nós olhamos para a vida dos outros, não é? Quem sabe até para a vida dos irmãos na fé, a gente fala assim, para ele é mais leve. Você não está na pele dele, vocês não conhecem, você não sabe das lutas que ele tem travado, dos momentos de oração e de choro, quem sabe, na presença do Pai. Pois é, os desafios da peregrinação. Nós devemos nos lembrar, irmãos, de que não existiam ali na época de Abraão os meios de transporte confortáveis que nós temos hoje. Eles tiveram de caminhar por um deserto escaldante, perigoso, rumo ao que não era nem garantido. Humanamente falando, não era garantido. Então foi uma jornada extremamente difícil. Na verdade, irmãos, uma jornada de aproximadamente 2.400 quilômetros. Imagine, percorrer isso a pé ou montado num animal. Mas essa jornada, esse desafio da peregrinação foi encarado com disposição por Abrão, com ousadia por ele e por Sara. Certamente houve momentos de temores e fraquezas, falamos um pouco disso, vou falar mais à frente de novo, certamente, mas sempre com o combustível essencial, a fé, que era, como já falamos também, fortalecida e alimentada pelo próprio Deus. Deus sempre renovando as suas palavras e as suas promessas. Agora, irmãos, nós temos que falar ainda de mais um desafio, antes de concluirmos, e esse é um grande desafio. Foi para Abraão e Sara e é para nós, é o desafio da espera. O desafio da espera. Como temos dificuldade de esperar? Esperar, aguardar, talvez sejam algumas das coisas mais desagradáveis para qualquer pessoa, porque nós somos imediatistas, vamos admitir, nós somos ansiosos. Esperar é algo completamente fora do nosso mundo fast food. Comumente nós somos cobrados para tomar decisões e atitudes de modo rápido, e agimos da mesma maneira uns com os outros assim. Isso muitas vezes gera decisões precipitadas, gera
problemas ainda maiores, problemas posteriores, enfim, como a turma diz, gera um angu de caroço. Abrão e Sara foram chamados, irmãos, dentro de um contexto que, considerando a idade avançada de ambos, era emergencial. Ter filhos na idade dele já era algo impraticável. Além disso, até quando eles iriam viver? E as promessas do Senhor? E como esperar as promessas, ou o cumprimento das promessas? Pensando nisso, nós podemos dizer que seria natural ter pressa quanto ao cumprimento de tudo aquilo que tinha sido dito pelo Senhor. Entretanto, irmãos, o tempo de Deus, como sabemos, não é o nosso. E eles precisaram esperar, você sabe quanto tempo mais, não é? Por aproximadamente 25 anos, até que Sara concebesse e desse à luz a Isaque. O desafio da espera, aqui presente, estampado na vida desse casal. Vemos na história desses dois um exemplo de fé, de dedicação. Mas também vemos, irmãos, fica evidente aqui a humanidade deles e as limitações deles. Isso faz com que saibamos que nem sempre nós vamos acertar, mesmo caminhando a caminhada da fé. Eu digo isso, irmãos, porque Abraão e Sara apresentaram algumas fraquezas aqui, que estão expostas no texto. Podemos falar da primeira delas, a fraqueza, a deficiência da mentira conveniente. Por se preocuparem demais, excessivamente com o próprio bem-estar, em se preservarem, em se cuidarem, eles caíram numa armadilha. A armadilha, a deficiência, a fraqueza da mentira, entre aspas, conveniente. Depois que Abraão e Sara saíram da sua terra, você vai se lembrar disso, né? Eles se fixaram por um período numa região que fica entre Ai e Betel, e depois eles seguiram sentido ao Neguebe. Isso porque eles buscavam alternativas para cuidar dos seus rebanhos e até de si próprios, já que havia fome naquele pedaço de terra ali, naquela região. E até aqui, ok. Entretanto, irmãos, não encontrando um lugar que suprisse as necessidades, ou que aos olhos deles não supriam o que eles precisavam, o que eles fizeram? Diz o texto que eles desceram para o Egito. Isso não está no texto que lemos, está sendo contado a partir do versículo 10. Eles desceram ali para o Egito, e isso causou, irmãos, uma situação no mínimo constrangedora e certamente perigosa. À primeira vista até pode parecer legítimo fazer uso de uma mentirinha, como Abraão fez aqui ao dizer que Sara era sua irmã. Ela era meio irmã mesmo, mas não era uma verdade. E uma mentira, ou melhor, uma verdade pela metade, é uma mentira completa. Afinal de contas, eles poderiam ter pensado, acho que pensaram mesmo, era para uma boa causa. Tratava-se da preservação de suas vidas. Mas como nós vemos na continuação do relato bíblico, isso foi imprudente, isso foi pecado, foi perigoso e demonstrou deficiência na fé. E não parou por aí, irmãos. Se você folhear as páginas aqui do livro de Gênesis, no capítulo 20, depois de alguns eventos em que Deus demonstra o seu poder, sua fidelidade a Abraão, o erro dele se repete, ele cai no mesmo erro de novo. Abraão e Sara estavam na região de Gerar. Ela era a principal cidade dos filisteus. Nos dias de Abraão, seus habitantes eram aguerridos e dedicados ao pastoreio. E ali Abraão, mais uma vez, buscando preservar a própria vida, ele mentiu ao apresentar Sara como sua irmã. E isso, mais uma vez, causou uma situação difícil, embaraçosa, perigosa e pecaminosa. A fraqueza de quem quer preservar sua vida por conta própria, do seu próprio jeito, né? Mas nós temos uma outra fraqueza, uma outra deficiência na fé que vemos aqui nesse casal. É justamente a ansiedade. A ansiedade que nos ronda, né? Ansiedade quanto ao cumprimento da promessa. O nascimento de Isaque era o evento mais aguardado nessa trajetória de fé e de esperança na vida desse casal.
Ele era o filho, era esperado com mais expectativa, creio eu, do que a própria certeza de que eles teriam ali o estabelecimento, né, numa terra fértil e bonita. Por isso, irmãos, a ansiedade quanto ao nascimento de um descendente era muito grande. E isso fez com que surgisse o sentimento pecaminoso de dar uma mãozinha a Deus. Cuidado com a sua ansiedade, viu? Porque a ansiedade é pecado ao nos fazer dar uma ajudinha para Deus. E aí nós juntamos os nossos pauzinhos e, segundo a nossa maquinação humana, damos jeitinho nas coisas. Queremos ajudar, olha a incoerência, queremos ajudar o Todo-Poderoso. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que por causa da sua ansiedade, por causa da impaciência, Sara tentou ali cumprir a promessa de Deus do jeito dela, tomando a iniciativa de usar a serva Agar como meio para isso. Isso está em Gênesis capítulo 16, que nós não temos tempo de analisar aqui hoje. Essa prática era comum naquele contexto pagão, mas não podia ser comum na vida de quem temia a Deus. Funcionava como o que hoje nós chamaríamos de uma espécie de barriga de aluguel. A escrava gerava a criança, mas a autoridade sobre os filhos gerados nessas situações era da esposa legítima, não era da escrava. Essa iniciativa não deu certo, nem poderia, não é? E imediatamente surgiram os conflitos ali. Gênesis 16, depois peço que você leia. E o resultado, irmãos, foi a rivalidade no lar. E a sua consequência a longo prazo é que a bênção foi misturada, né? Há uma numerosa descendência que herda, ou que herdou, o espírito desafiador de Agar. É dito na bênção dada a Ismael que ele seria como um jumento selvagem. E ele assim viveria por onde vivesse, por onde passasse, por onde se estabelecesse. Um jumento selvagem. E os seus descendentes igualmente. Agora, irmãos, essa trajetória de fé, precisamos terminar falando disso, foi contemplada com a bênção mais aguardada, o nascimento de Isaac, Gênesis 21. Então olhe para frente, depois de 25 anos de espera, ou melhor, de peregrinação e de espera, Deus cumpriu sua promessa de dar um herdeiro a Abraão. E nós podemos imaginar, irmãos, a alegria desse casal diante de tão grande feito. O verso 6 nos diz que Sara teve motivo de riso. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. O verso 6 do capítulo 21. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Não é interessante? Aqui há um contraste com o outro relato, né, onde Sara riu por incredulidade. No capítulo 18, verso 12, é dito: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. No entanto, capítulo 21, verso 6, o riso é de surpresa, é de gratidão, é de júbilo. O Senhor cumpriu sua promessa de maneira extraordinária. O Senhor contrariou toda a naturalidade da concepção humana, e isso aconteceu propositalmente, para que não houvesse dúvidas quanto ao seu propósito, quanto ao seu governo, quanto à autoria daquele verdadeiro milagre e quanto ao poder do Senhor. De fato, irmãos, a promessa de Deus se cumpriu não só quanto ao nascimento de Isaac, mas também quanto à multidão dos descendentes de Abraão. Eu e você somos filhos de Abraão nesse sentido, uma multidão que nos alcança, não é? Nós, os que cremos como Abraão creu, os que pela fé cremos em Cristo e em sua salvação e vivemos em adoração ao soberano Senhor. Vemos então na história de Abraão e Sara uma grande jornada de superação, de coragem, de dificuldades, de deficiências também, mas de fé. Foi uma jornada compartilhada, irmãos. Abraão e Sara passando pelos mesmos desafios juntos, as mesmas dúvidas, as mesmas decisões, a mesma esperança, o mesmo júbilo que um teve, o outro também experimentou. O grande desafio que estava diante deles era viver pela fé
no soberano Deus do universo, mesmo em meio às grandes dificuldades da peregrinação. Mas eles encararam pela fé, eles venceram os desafios aparentemente intransponíveis pela fé. Pela fé viveu Abraão, pela fé viveu Sara. E diz o texto que também lemos hoje, que isso lhes foi imputado para justiça. Eu termino, irmãos, dizendo o seguinte: diante disso tudo que vimos, fica claro que eu e você temos que exercitar a nossa fé. O que eu quero dizer, irmãos, é que fé é algo que deve ser posto em prática. Não foi isso que Jesus disse aos seus discípulos? Lembra do relato? Em que Cristo pergunta aos seus discípulos: onde está a vossa fé? Eu creio que ele quis dizer: por que é que vocês não estão utilizando a fé que eu mesmo lhes dei e tenho mantido em vocês? Onde está a fé de vocês? Porque vocês não a aplicam nessa situação específica. Nós vemos, irmãos, que eles não puseram a fé em prática e a tristeza se abateu sobre eles. Isso está registrado lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8. A tristeza se abateu, eles ficaram em estado de choque naquele período ali. Então nós precisamos pôr a fé em prática. Uma forma de se exercitar a fé é recusando o pânico. A outra é não deixando de levar todas as nossas preocupações na forma de oração a Deus. Porque isso, por si só, já vai nos trazer força e esperança, já vai evitar o desespero, a desesperança. Irmão e irmã, nesses dias de luta que estamos passando, leve a Deus tudo que incomoda você. Não deixe de falar com Deus. A todo instante voam flechas sobre as nossas cabeças, dardos do inimigo querendo nos ferir, nos desviar do caminho do Senhor, do caminho da fé. Só por isso nós não deveríamos deixar de orar o tempo todo, não é? Ininterruptamente. Podemos aqui falar a cada 30 minutos, corra para Deus. Eu sei que às vezes isso não é possível, mas corra para Deus, exponha diante dele as suas aflições, os seus medos, as suas dúvidas, as suas próprias tristezas, as suas próprias deficiências na fé. Não permita que se acumulem em seu coração as preocupações do dia a dia. À medida que forem aparecendo, voe para Deus, derrame sobre os seus pés a súplica, tudo aquilo que te preocupa. Porque é dele que nós podemos receber graça e misericórdia em tempo oportuno. Lembra do que nós lemos em Hebreus? Agora, você pode até me dizer, ao ouvir as minhas palavras, o seguinte: olha, pastor, eu, olhando para a minha fé, depois que vi aqui os diferentes tipos de fé, depois que analisei aqui as deficiências de Abraão e de Sara na caminhada da fé, eu olho para a minha fé e a vejo tão débil, tão frágil, muito, demais abalada. Agora me deixe dizer uma coisa, irmão e irmã, não importa. É uma fé muito pequena, você pode até pensar, mas ainda é fé, graças a Deus por isso. Ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, disse Cristo, vai ser suficiente para nos levar até o nosso Redentor, para encontrarmos nele descanso e paz. A verdadeira fé, a fé salvadora, gera descanso, irmãos. É o que temos aqui falado tantas vezes. E na presença dele nós vamos encontrar poder, forças para transformar situações impossíveis em milagres maravilhosos, porque só ele é capaz de abrir caminhos onde parece não haver nenhum. Então, se você está passando por uma grande tribulação, tome isso como uma maravilhosa oportunidade para provar a sua fé, não é? Provar a sua fé. Isso, irmãos, é uma oportunidade para colocar a sua fé em prática e trazer glória ao nome de Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Irmão e irmã, onde está a sua fé? Eu gostaria de não apenas eu te fazer essa pergunta, mas que você mesmo a fizesse para si próprio. Converse consigo mesmo, diga para a sua alma: onde está a sua fé?
Que a nossa peregrinação, irmãos, fruto do chamado do Pai para nós, seja recheada de obediência, de espera confiante, para o nosso bem, sim, mas sobretudo, como dissemos, para a glória do Pai. Que Ele nos ajude a superar, a enfrentar com cada vez mais forças os desafios que a vida pela fé nos traz. Que seja assim. Amém. Nós agora, irmãos, vamos consagrar as nossas vidas ao Senhor, já quase terminando o nosso culto. E nós vamos cantar uma música que fala de algo maravilhoso. Que nós podemos crer em Deus, porque o amor de Deus por nós jamais falha, jamais falta e nunca falha. E nada vai nos separar deste amor, mesmo sem nós merecermos. A graça do Senhor se derrama sobre nós na caminhada, na nossa peregrinação. Vamos cantar juntos? Teu amor não falha. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Seu amor não falha. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Tudo para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Graças a Deus. A nossa fé pode falhar, e tantas vezes falha, não é? Temos deficiências por causa da nossa natureza, mas é Deus quem nos dá a fé, nos mantém na fé, e Ele nunca falha. É por isso que nós queremos a cada dia consagrar as nossas vidas na presença do Deus que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar agora? Eu convido o nosso irmão, presbítero Hélio, presbítero Elinho, para dar uma palavra à igreja e ao mesmo tempo, logo em seguida, nos dirigir nessa oração de consagração, e depois vamos receber a bênção, encerrando o nosso culto. Amém. Eu quero saudar a igreja, aos irmãos. Eu quero saudar a cada um que está nos vendo nessa noite. E quero dizer a vocês que nós possamos juntos, como cristãos, possamos exercer a nossa fé, possamos acreditar que realmente isso vai passar e que Deus está no controle. Que vocês possam, cada um, na sua casa, nos seus lares, obedecerem ao que pedem a nossa autoridade, porque nós sabemos que toda autoridade vem do Senhor, mas que, acima de tudo, nós tenhamos a fé, esta fé de Abraão, esta fé que aprendemos hoje a nos fortalecer nela, que nós possamos acreditar que essa fase vai passar e que Deus está no controle, que nós possamos ter a certeza e a convicção de que cada um de nós, de que cada um de vocês que estão nos assistindo nessa noite, possam olhar para os montes e, quando perguntarem de onde vem a minha força, vem do Senhor, que o Senhor está no controle e que isto que estamos passando é um desafio, mas que Deus está nos fortalecendo, e nós vamos, em nome de Jesus, glorificar a Deus em cada abraço que, depois que tudo isso passar, nós dermos naqueles a quem amamos. Vamos orar, meus irmãos. Curvem suas frontes, se coloquem diante do Senhor e oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, Senhor. Nós queremos glorificar o teu santo nome, Senhor. Nós queremos agradecer a ti porque nós temos a certeza, Senhor, e sentimos no nosso coração que até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem sustentado o teu povo. Até aqui o Senhor tem fortalecido os nossos corações, ó Pai. O Senhor tem entrado com as suas providências, ó Pai, nas nossas necessidades. Senhor, em nome de Jesus, queremos clamar a Ti, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, ó Pai. Abençoando a vida da Tua igreja, do Teu povo, Senhor, ao redor da terra, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando de cada um dos missionários nos campos, ó Pai. Nós conseguimos imaginar, Senhor, o que eles estão passando, necessidades, a tristeza do isolamento, Senhor, longe de suas famílias, alguns deles, ó Pai. Que o Senhor esteja, em nome de Jesus, guardando, protegendo a cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu coloco o nosso país, eu coloco o nosso povo diante do Senhor, pedindo, ó Pai, que o Senhor esteja dando discernimento, sabedoria, Pai, e de forma especial aos nossos governantes, Senhor, para que eles entendam, Pai, que o Senhor é o Deus soberano, Pai, que eles devem obedecer a Ti, que
todas essas verbas que estão sendo liberadas, Senhor, eles não pensem em uso próprio, mas que eles possam dividir para as necessidades de cada estado, cada cidade, Senhor, para que pessoas, ó Pai, pessoas carentes sejam ajudadas, ó Pai, tenham a saúde assistidas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, queremos clamar a Ti, Senhor, pelas pessoas que estão hoje nos hospitais, Senhor, que o Senhor esteja ali dando sabedoria aos médicos, enfermeiros, ó Pai, para que eles possam, Senhor, exercer tudo aquilo que o Senhor ensinou a eles, ó Pai, através da inteligência dada pelo Senhor, ó Pai, aos homens, ó Pai. Senhor, abençoe a vida dos médicos, proteja, Senhor, proteja a vida dos enfermeiros, ó Pai, dos funcionários dos hospitais, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor console o coração, que o Senhor fortaleça, Pai, a vida daquelas pessoas que tiveram seus amados, seus queridos, tiveram a vida ceifadas, ó Pai, por essa pneumonia, Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, em nome de Jesus, fazendo com que isso passe, Senhor, que isso passe, que logo mais nós possamos nos alegrar e glorificar o Teu santo nome, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, Pai, e o Senhor protege a todos nós, Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua fidelidade, Senhor, assim como o Senhor prometeu lá atrás para Abraão, e o Senhor fez realmente com que hoje estivéssemos aqui, através daquilo que o Senhor prometeu a ele, Senhor. Hoje somos uma grande população, hoje somos povos, ó Pai, que o Senhor prometeu a Abraão lá atrás, Senhor. Que o Senhor continue nos sustentando, que o Senhor continue nos fortalecendo na fé, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, nos dê realmente força, Senhor, para acreditar e não desanimar, Senhor, e saber que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, e que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque o Senhor fez o céu, o Senhor fez a terra e tudo que nela há, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor, de regozijo na Tua palavra, essa noite onde nós podemos nos alimentar dela e nos fortalecer, Senhor. Ó Pai, nos dê sabedoria, Senhor. Abençoe cada família que nos assiste, abençoe cada lar que nos assiste, Senhor, e nos dê realmente a certeza do Teu amor, da Tua fidelidade, Senhor, e que nós possamos crer que isso vai passar. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela vida da liderança dessa igreja, obrigado pela vida de cada irmão que tem se esmerado, Pai, para que a Tua palavra chegue aos lares, chegue aos nossos lares, ó Pai. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Dê a eles força, saúde, Senhor. Continue derramando sabedoria sobre a vida do nosso pastor, ó Pai, e que sua vida seja abençoada sempre e sempre, Pai. Abençoe as suas famílias e as famílias da fé em toda a terra, e em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos agradecidos, Senhor. Amém e amém, Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, sobre vós estejam, sobre vós permaneçam, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, irmão e irmã. Um fraterno abraço e uma semana abençoada.